o jogo, tá? Nottingham Forest 0, Liverpool 1. O Liverpool sai do City Ground com uma vitória desde 1984. Essa vitória não vinha, obviamente. Tudo que permeia a história desse jogo corrobora para que essa data fosse assim. Por exemplo, o fato do Nottingham Forest estar há muito tempo fora de um destaque inglês. Ficou vários tempos na segunda divisão, etc. Mas o fato é que o Liverpool vence no City Ground com um gol aos 99 minutos de jogo. Detalhe, foram dados 8 minutos de acréscimo e aos 99 o Liverpool fez um gol. Porque era para ser assim. Hoje foi uma coisa maluca, gente. Foi uma coisa maluca hoje. Absurdamente maluca. Quero agradecer a todo mundo que já tá na live falando comigo. Quero agradecer você que tá aí depois assistindo esse vídeo separado, a nossa análise só separada. Quero agradecer também. E vamos pro jogo. Eu vou ter que pegar uma cola aqui, porque hoje foi tão maluco a coisa que eu não consegui me colocar no lugar aqui. Mas o Liverpool foi a campo de roxo, com Kelleher no gol, Bradley na direita, Konaté e Van Dijk a nossa zaga titular e Robertson na esquerda, como a gente tinha previsto no pré-jogo. Vieram as mudanças a partir daí, porque Gomes veio de volante, com McAllister pela direita e Bob Clark pela esquerda. E na frente nós somos com Luiz Dias pela esquerda e Harvey Elliott pela direita. Mas como assim, Nilo? Como assim? Peraí, tá faltando um. Porque o Darwin é um inútil. Ele não jogou hoje, né? O Darwin... Deus me perdoe, Darwin. O Gakpo. Deus me perdoe, Gakpo. Você que já tem até um perfil que vem aqui na nossa live, o Gakpo assembleiano lá, o cristão, o crente. Deus me perdoe, mas você hoje foi um inútil. Inútil. Eu estava assim... cara, há tempo de coringar com o Gakpo, de nível de tacar uma coisa na TV. Eu não sou desse de fazer isso, certamente não faria isso, mas, sinceramente, hoje o Gakpo foi de... E dá um aperto no coração pensar que a gente precisa de depender do Gakpo em algum momento. Porque ele como uma... Sei lá, ele já teve outros momentos bons, já nos ajudou, já teve participações, tem números que... ele é um dos que fez 10 gols na temporada. Ok, tudo isso eu entendo, tudo isso ok. Mas, cara, a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa de mais do que isso do Gakpo, principalmente sem a bola. Não tá dando. O Liverpool entra pro jogo, um primeiro tempo, onde ele tem um domínio, amplo domínio. O Nottingham Forest tem uma chance muito boa com o Elanga, que provavelmente estaria impedido. De Vock Origi, manda um lançamento ali em profundidade, provavelmente estaria impedido, mas nada foi marcado porque o lance termina numa defesaça com os pés de Calvin Kelleher. Kelleher mais uma vez aparecendo quando precisa, mesmo quando... a gente acha que ele não tá na altura do Alisson. Ele isso. Eu acho que, gente, essa sequência agora tem tudo pra dizer que o Kelleher tem sim as condições de estar ali. E por que eu estou dando bastante ênfase nisso aqui agora? Porque o próximo jogo da Premier League é contra o Manchester City. E se algum desastre acontecer, eu não quero ninguém crucificando o Kelleher, virando, falando assim, porque, tá vendo? Tinha que ser o Alisson. Se fosse o Alisson... Gente, o Kelleher já mostrou. Assim como o Alisson já teve jogos desastrosos contra o próprio Manchester City, por causa de um contexto muito específico, aquela época que ele tinha perdido o pai, aquela coisa toda, o Kelleher pode chegar e ter um jogo desastroso. Eu só tô pontuando aqui, hoje, uma semana antes, pra não vir alguém na semana que vem e falar abobrinha nesta live. Então, Kelleher muito bem, mais uma vez. Van Dijk, um monstro na zaga, um monstro. Como é o Van Dijk subiu de nível. Eu lembro que teve alguns jogos, alguns meses atrás, que algumas pessoas estavam falando do Matip, lá atrás, antes do Matip machucar, falando do Konaté, falando do próprio Quansah e tal, não sei o que, e o Van Dijk ali, ó, só todo mundo deixando ele pra lá. Aí ele faz um gol e não sei o que. Gente...
o Van Dijk tornou normal o fato de fazer partidas excepcionais. E aí não se fala dele. Ele salvou a gente algumas vezes. No segundo tempo ele salva alguns chutes de contra-ataque ali, que a gente toma contra-ataque, porque a gente já estava indo pro desespero, pro tudo ou nada. E foi muito coração hoje. Gente, a gente tentou bastante. E a gente tem que sempre voltar e lembrar. As nossas dificuldades de elenco são tantas. Hoje a gente conseguiu ainda poupar ou não precisar de expor tanto o Endo e o Szoboszlai e o Nunes. Apesar que os três estiveram em campo em determinado momento do jogo. E a gente teve ali o meio campo até ideal, né, em determinado momento do jogo. Vou ler aqui ó, na minha colinha. Nunes e Endo entraram com 15 minutos de segundo tempo. O Szoboszlai, ele entra com 26 minutos... Não, 15, 25... mais 6, 31 minutos. O Szoboszlai entra com 31 minutos de segundo tempo, quase já pro finalzinho. O Jadon Danns, que entra no lugar do Cody Gakpo, que foi, o Gakpo conseguiu ser inútil até nos 84 minutos de jogo, gente. O Danns entra no lugar dele e o Tsimikas entra pro lugar do Bradley aos 84 minutos. Aqui eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, Joe Gomes, ele não é o cara que a gente tem que depender dele criativamente. Ele não é o cara que a gente tem que achar que dele vai sair a cartada mágica. Cartada mágica sai de caras assim, ó. Aqui, ó. Cartada mágica de onde sai. É daqui que sai. Mas, como é útil o Joe Gomes pra dar fôlego pra gente? Como assim fôlego, Nilo? Ele tá ali, ele tá lá e consegue cobrir aquele espaço ali. Ele não serve pra sair armando a jogada de trás, ele não serve... Ele tentou dar um cruzamento hoje de canhota de uma forma bizonha. Foi bizonha, ele jogou a bola no peito do marcador que tava na frente dele. Enfim, mas ele dá fôlego. Hoje ele jogou em 3 posições, o Joe Gomes. Ele jogou como volante, ele jogou como lateral esquerdo, porque sai na hora que entra o Nunes, sai o Robertson. E, gente, não adianta... E eu sou um dos que falou, eu falei no nosso grupo do WhatsApp, a saída do Robertson matou o nosso lado esquerdo. E matou mesmo. E aí sai o Robertson, e aí o que acontece? Olha aí, temos aqui já uma mensagem do Arthur. Arthur Mendes, dou R$1, mas eu que não posso criticar o Gakpo, tava criticando ele há várias partidas. Mas o homem que destruiu o Unidos no 7x0 tá um fantasma em campo. Você disse que sempre ele deixa algo em campo. Antes foi desgosto e decepção. Hoje ele deixou a raiva. Deixou raiva. Eu vou ler a sua mensagem completa depois, Arthur. Aguarde só um pouquinho, que eu vou fazer o nosso resumo aqui. Depois eu vou falar todas passar todos os superchats e tudo mais que vem chegando por aqui. Mas voltando aqui ao raciocínio. O Joe Gomes jogou em 3 posições, jogou de volante. Na hora que sai o Robertson, eu falei, mata o nosso lado esquerdo. Mas o Robertson, eu tenho que lembrar, ele esteve doente essa semana, então é bom poupá-lo também. A gente vai precisar dele inteiro para o jogo contra o Manchester City. E sai o Robertson para a entrada do Nunes, o Gomes vai para a esquerda. E aí depois sai quem que sai para a entrada do Tsimikas? Sai o Bradley, que é outro também que estava cansado já. Vem o Tsimikas para a esquerda e o Gomes vai para a direita. Então tudo isso acontece. Quem bate o escanteio no final é o Szoboszlai, que já dá mais qualidade de batida na bola, etc e tal. Tudo isso, gente, é o nosso elenco tentando dar fôlego. E um dos caras que dá muito fôlego pro nosso elenco é o Joe Gomes. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que deixar isso claro. Né? Então, depois disso, ele termina o jogo na lateral direita. Meio, esquerda e direita. Ele jogou nessas 3 posições. E ele dá esse fôlego. Mas o Liverpool termina o jogo tendo o time em campo. Keller, Gomes, Konaté, Van Dijk e Tsimikas. No meio, o Wataru Endo, que dá uma outra dinâmica, outra coisa totalmente diferente a partir do momento que ele entra em campo. Ele entra em campo e faz outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Ele dá dinâmica, ele pega a bola, distribui a bola, ele sai pro jogo. Ele errou uma vez e o Taiwan Awoniyi, ele não conseguiu aproveitar. Foi um erro do Endo na saída de bola. Tem que tomar cuidado com isso, principalmente contra o Manchester City, que pressiona tão lá em cima. Tem que prestar atenção. Mas Endo, mais uma vez, dando dinâmica, dando variedade de jogadas, variedade de saídas.
tranquilidade, ele calma o jogo ali também. E aí o meio do Liverpool no final do jogo era Endo, McAllister e Szoboszlai. E como é bizarro esse meio. Poucas amostras, mas é muito bom esse meio. É muito bom esse meio. Se a gente conseguir fazer com que esse meio funcione mais, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Tá? Que esse meio contra o Manchester City seria muito bom. Principalmente se o Szoboszlai tiver condições de correr. Porque hoje o Elliott, por exemplo, estava esgotado no final do jogo. O Elliott jogou Luton Town até esgotar, prorrogação contra o Chelsea até esgotar. Jogou também o jogo agora, o último, contra o Southampton. Então o Elliott já estava esgotado mesmo. Esgotado. Então a gente tem que ter uma calma também com isso e esperar que as coisas cheguem no lugar. Enfim. E na frente a gente termina com Dance, Darwin Núñez e Luiz Dias, né? E aí já virou um salseiro, ninguém sabia quem tava onde tava o quê. Tava um bumba meu boi, porque no final o Liverpool foi pressionando. E, gente, o primeiro tempo foi isso. O Liverpool com a bola, o segundo tempo o Liverpool com a bola, a gente pressionando, a gente tentando, as coisas não funcionando muito. Gakpo errando, Dias errando, o Dias tentando muito. O Dias tá com muita dificuldade de finalizar novamente. Muita dificuldade de finalizar. Tá até conseguindo alguns dribles, mas finalização péssimo. Tá errando na hora dos passes também, tem que dar uma acordada. Mas ele é outro que tem sido nosso válvula de escape. E é outro que também provavelmente deve estar já meio cansado. Mas infelizmente ele é um que não pode descansar, né? Porque vai descansar pra colocar quem? O Gakpo? Talvez ali até o Gakpo funcione melhor, porque o Gakpo ele é meia esquerda, ponta esquerda. E o Klopp fica colocando ele ali de centroavante. Klopp, pelo amor de Deus, coloca o Núñez. Se o Núñez não pode, coloca o Dance. Que hoje o Dance teve várias jogadas que pelo meio ele virava e conseguia acionar o lado esquerdo. O Dance, o Jadon Dance. Então coloca o menino pra jogar, cara. Coloca o menino pra jogar. Não sei. Mas o Gakpo, ele é reserva do Luiz Dias, lá do lado esquerdo. É isso que ele é. Então deixa ele quietinho lá. No máximo na ponta direita, mas assim, no máximo, tá? E o Liverpool nessa pressão. E olha, falando sobre Alexis McAllister aqui, o tanto que ele dominou o jogo no sentido, ele achava jogadores por bolas suspensas assim, que caíam lá dentro da área, já achando os jogadores do Liverpool por trás da linha da zaga adversária que por sinal jogou muito bem, o Murilo e o outro zagueiro que o nome é impronunciável, o nome Omobamidele, Andrew Omobamidele. Dupla de zaga muito boa do Nottingham Forest, jogou muito bem. Murilo quase fez um gol contra uma hora que o goleiro deles fez uma defesa que eu achei que depois daquela defesa ali não ia sair mais gol. Já no finalzinho do gol, um cruzamento, o Murilo vai lá, a bola pega nas costas dele, que o Darwin desvia antes, a bola pega nas costas do Murilo, o goleiro deles faz uma defesaça. Enfim, a gente ainda teve esse requinte de crueldade para no final do jogo vir a cartada final, a mágica final desse camisa 10 aqui, ó. A mágica final do camisa 10, que aqui eu vou pontuar uma coisa aqui. As pessoas que têm ranço talvez vão achar ruim, e eu sou um dos que tem ranço, mas eu coloco a minha mão à palmatória, porque sabe quem fazia esse tipo de mágica que o McAllister fez com a camisa 10 do Liverpool? Ele, o senhor dor nas costas. Ele, o menino da dor nas costas, ele fazia muita mágica com a camisa 10, e mágica desse tipo aqui, ó. Mágica desse tipo, sabe? Eu acho até que o McAllister é melhor que ele, pro time. Mas é o mesmo tipo de mágica. Quem viu na época vai entender. Então, o McAllister faz a última das suas grandes genialidades. Gente, ele tá de costas num lance que é um rebote de escanteio. Rebote de escanteio, os caras quase conseguem tirar. O Tsimikas manda a bola, os caras tiram de novo. Eles estão com a bola dominada. O McAllister vai e se antecipa num erro ali de saída dele, se antecipa. Tá fazendo uma espécie de pivô. O que eu tô querendo dizer com pivô? Tá assim, ó, apoiado nos caras deles. Ele consegue um distanciamento, vira pra trás e manda uma bola na medida pro Darwin Núñez, que mostra, graças a Deus, o Darwin Núñez está cada vez mais pegando no tranco. Vocês estão percebendo isso? Vocês estão percebendo como o Darwin Núñez está cada dia mais indispensável? E eu não tô falando só por causa que o time tá sem Salah, tá todo mundo machucado, sem o Jota. Não. Hoje o meu ataque titular seria Mohamed Salah, Darwin Núñez e Diogo Jota. Hoje, o meu ataque titular seria Mohamed Salah, Darwin Núñez e Diogo Jota. Luiz Dias e Gakpo seriam banco no meu time hoje. Ah, mas o Luiz Dias, meu Deus, eu quer dizer...
Luiz Dias e Gakpo seriam banco hoje do meu time. Então a gente tem que ter muita consciência do que significa, porque muita gente crucificou muito o Darwin, muita gente crucificou muito o Darwin é um bagre, né, que eles falavam, né, o bagre é um Darwin, o bagre é um Darwin, o Darwin é o bagre, e não sei o que, gente, aprendeu a jogar pro time, aprendeu a mostrar pro time que ele era necessário, e tudo isso hoje, ele se torna cada vez mais um cara indispensável. Cada vez mais um cara indispensável. Então, Darwin Núñez trouxe o caos no último minuto. Eu quero pontuar aqui só mais uma coisa, Paul Tierney na arbitragem. E aí vocês já sabem, né? Eu não vou nem dizer aqui que o Paul Tierney roubou contra o Liverpool. O Paul Tierney foi mais uma vez péssimo. Mais uma vez o Paul Tierney foi péssimo no jogo. Eu vou citar aqui só dois exemplos. Porque falta que é falta em qualquer lugar. Justo? Algumas pessoas acham que não. Algumas pessoas acham que falta na área tem que ser de arrancar a cabeça do cara, porque senão é muito para dar um pênalti. No lance, e aí a arbitragem da Inglaterra, eu tô colocando no Paul Tierney, mas é a arbitragem da Inglaterra. O Danilo, volante brasileiro que joga no Nottingham Forest, agarra o Jayden Dance e cai com ele, tipo um ipom do judô. Quem for judoca aí me ajuda se não for ipom, se for vazare, alguma coisa assim. E ele cai com o Jayden Dance. O juiz não dá nada. Depois, no lance seguinte, no escanteio seguinte, o Van Dijk vai lá, se desvencilhando do cara, dá um empurrão no cara. Empurrou. E é falta. A minha pergunta é só a seguinte: por que o empurrão do Van Dijk é falta e o agarrão do Danilo no Jayden Dance não é falta? O critério não existe. Não existe. Porque um é pro ataque, outro é pra defesa. Você me desculpe. Sem contar, teve uma falta que ele dá, inclusive ele vai na beirada do campo e fala com o Klopp, que foi o auxiliar que deu, por isso que eu falo que a arbitragem é ruim como um todo. Ele fala assim, o Bradley pisa no chão assim, muito claramente, e o jogador do Forest pula e ele dá falta. Tem umas inversõezinhas que ele dá. Deixou de dar falta pro próprio Forest em algum momento, lá que os caras do Liverpool chegaram mais forte, ele não deu falta. Enfim, eu acho muito chover no molhado falar da arbitragem mais uma vez, mas eu quero pontuar, o Paul Tierney é péssimo? Mas a arbitragem da Premier League tá cada vez mais insuportável. Tenho medo do que ela pode fazer com a decisão do campeonato, no campeonato decidido em tão pouquíssimos detalhes. Tomara que a gente não sucumba por isso. No mais, o que eu tenho para dizer aqui é que a gente tem que sempre, como é que eu posso dizer? Sempre entender que jogos assim que ganham campeonatos. Porque era em jogos assim que a gente perdeu outros campeonatos. A gente tem uma grande final de campeonato pela frente, um jogo que pode decidir muito. Sim, a gente pode. Tem um jogo agora contra o Manchester City em casa, a gente tem que fazer de Anfield uma coisa maluca, de outro mundo. Mas são em jogos assim que a gente perdeu campeonatos. Nos jogos que a gente perdeu pro City por um ponto, dos dois campeonatos que nós perdemos pro City por um ponto, nós só perdemos uma partida, que foi aquela partida do gol dos 11mm, que foi 2-1 lá no Etihad. Foi empate em Anfield, 2-1 lá no Etihad. No outro campeonato que a gente perdeu por um ponto, foi empate nos dois campos. Ou seja, se a gente tivesse vencido qualquer partida contra, entre aspas, Nottingham Forests, que nós tropeçamos, nós tínhamos vencido aqueles campeonatos. Então, nós estamos vindo aí de uma sequência, gente, que tá assim, estamos sendo iluminados por tudo aquilo que nos leva à vitória, seja contra o Luton Town, diante de tudo que aconteceu, seja no jogo contra o Chelsea, seja no jogo contra o Southampton, seja nesse jogo contra o Forest. A história está sendo contada de uma maneira absurda. Nós temos um desafio agora contra o Sparta Praga fora de casa. Esse desafio é muito complicado de assimilar. Qual que vai ser a melhor estratégia? Porque eu não acho que a gente tem que pisar fundo lá não, viu? Eu acho que a gente tem que ir lá para voltar vivo. E voltar vivo, um empate, derrota até por um gol, talvez, mas tem que voltar vivo, porque o nosso jogo principal é domingo que vem. É domingo que vem é o jogo principal. E eu espero muito que
Que a camisa 9 esteja inspirada, a camisa 10 sempre está, mas esteja mais uma vez inspirada, e a camisa 11 esteja em campo no domingo que vem, que a gente precisa muito do Mohamed Salah para completar esse trio de ataque com Luiz Dias, Darwin e Mo Salah, visto que o Jota não tem como voltar hoje. Coloca aqui embaixo seus comentários. Agora eu vou falar com o pessoal da live, vou ver os comentários de todo mundo, superchat que chegou por aí, etc. E espero que vocês possam estar comigo numa próxima, que tem jogo aí no meio de semana contra o Sparta Praga. Estaremos aqui para falar sobre isso, tá certo? Um grandíssimo abraço para você. Deixa o like, por favor, deixa o like no vídeo, ajuda demais o nosso canal, tá? Ajuda muito. Enfim, espero que você possa estar comigo numa próxima vez. Afinal, aqui você não caminha sozinho.